Capítulo 2. Do processo do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos cujo processo e julgamento competirão ao juiz de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito, dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou pelo seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. 516. O juiz rejeitará a queixa ou a denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do inciso 10 do livro 1. 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro. Capítulo 3. Do processo do julgamento dos crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular. 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto no capítulo 1 e 3, título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando o termo. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada. 523. Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras ou para completar o máximo legal. Capítulo 4. Do processo do julgamento nos crimes contra a propriedade imaterial. 524. No processo de julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observar-se-á o disposto no capítulo 1 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituem um corpo de delito. 526. Se a prova de direção à ação... Repetindo, se a prova de direito à ação não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. 527. A diligência de busca e de apreensão será realizada por 2 peritos nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 dias após o encerramento da diligência. Parágrafo único. O querelante da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão e o juiz ordenará que esta se efetue se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos. 528. Encerradas as diligências, os autos serão concluídos ao juiz para homologação do laudo. 529. Nos crimes de ação privativa do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridos pelo ofendido se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo. 530. Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 dias. 530-A. O disposto nos artigos 524 a 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante queixa. 530-B. Nos casos das infrações previstas no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que este destine precipuamente à prática do ilícito.
530-C. Na ocasião da apreensão, será lavrado termo assinado por 2 ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou processo. 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado laudo que deverá integrar o inquérito policial ou processo. 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhes são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação. 530-E. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar, a requerimento da vítima, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito. 530-G. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da fazenda pública, que deverá destruí-los ou doá-los aos estados, municípios e Distrito Federal, às instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los por economia ou interesse público ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio. 530-H. As associações titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente da acusação nos crimes previstos no artigo 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados. 531. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos artigos 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H. Capítulo 5 do processo sumário. 531. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se à tomada de declaração do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. 532. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. 533. Aplique-se ao procedimento sumário disposto nos parágrafos do artigo 400 deste Código. 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. O assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. 536. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. 537 revogado. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. 539 e 540 revogado.